E aí, tudo bem? Eu sou o Hannisson, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One e por aqui a gente fala sobre temas que dividem opiniões de profissionais dos mais variados níveis de experiência e segmentos de atuação. Esse é o nosso 11º episódio da série e a gente escolheu o tema reprovação em processos seletivos. Então, se você tem dúvidas sobre o tema ou quer algumas dicas de um Headhunter, vem comigo pro vídeo. Mas antes de começar, aproveita já para se inscrever no canal e deixar o teu like, porque assim você ajuda a gente a dizer para o YouTube que o conteúdo está sendo relevante, está sendo útil para você e também ficar por dentro de tudo que a gente produz por aqui, porque além do Summit One-on-One, a gente também sempre está postando aí oportunidades de emprego, assim você fica por dentro de tudo com 2 cliques. Recentemente, conversando com uma das pessoas ali do meu convívio pessoal, que está tentando mudar de emprego, ela me demonstrou ali, me falou, olha cara, eu estou super frustrado porque eu estou tentando mudar de emprego e não estou conseguindo. E todas as vezes que eu sou reprovado no processo seletivo, não fica muito claro para mim o que está acontecendo. E aí ela me perguntou, olha, o que faz uma pessoa ser reprovada? Quais são os principais motivos? E foi aí que eu notei que aquela dúvida podia ser a dúvida de muitas outras pessoas e foi daí que nasceu esse vídeo. Então a ideia aqui é compartilhar com você aqueles grupos de possibilidades ou grupos de motivos mais frequentes, aquilo que acontece com mais frequência em processos seletivos. Quando a gente está falando de recrutamento, normalmente você está falando de interações entre pessoas ali e, portanto, a miríade de possibilidades para uma tomada de decisão é gigantesca. Por isso, o meu objetivo aqui não é, de forma alguma, exaurir o tema, é muito mais te dar uma visão para que você possa gerenciar melhor a tua expectativa e também se observar ao longo de um processo seletivo, caso você eventualmente esteja enveredando para um desses movimentos aí de reprovação. Então, vamos aos insights. Insight número 1, comparação. Todo processo seletivo se baseia na ideia de você buscar dentro de um grupo, dentro de um espaço amostral de candidatos, aquele candidato ou aqueles candidatos que fazem mais sentido ou que se adequam mais, se chegam mais próximo àquilo que você está buscando, por exemplo, para uma posição. Então, imagine que você tem 10, 20 profissionais competindo por uma vaga e, eventualmente, ao longo do processo seletivo, você vai ali realmente descobrindo aquele que se encaixa melhor com o que você está buscando. Isso é importante você ter em mente porque, eventualmente, você não vai ter cometido nenhum erro, você não está feito nada errado, mas ainda assim não vão seguir com o teu perfil, porque um outro candidato acabou performando melhor e não necessariamente teve a ver com uma inconsistência sua ou algum tipo de ponto fraco que eles identificaram, teve a ver com um diferencial ou alguma peculiaridade que aquele candidato tinha que, em relação a você, naquele momento especificamente, fez mais sentido para a empresa. Portanto, isso é importante não só para você gerenciar a tua expectativa, como também para você não ter nenhum tipo de dificuldade de lidar com o não, porque nem sempre tem a ver com não para você, tem mais a ver com sim para outra pessoa. Portanto, não tem nada de errado, eventualmente isso vai acontecer e é justamente sobre isso um processo seletivo. Insight número 2, gaps. E gap é uma palavra em inglês que significa lacuna. Basicamente, então, entenda que quando uma empresa vai buscar alguém, ela tem ali uma determinadas necessidades. A pessoa precisa saber algumas coisas, ter alguns conhecimentos, enfim, para conseguir realizar bem aquele trabalho. Entretanto, quando você tem esses gaps, essas lacunas de conhecimento, eventualmente você não vai conseguir realmente avançar no processo seletivo. Então, esse aí é um outro e muito frequente motivo de reprovação em processos seletivos. Então, para tangibilizar isso, deixar a coisa mais clara, imagina, por exemplo, que você precisa de uma pessoa que fale inglês em nível avançado ou fluente para uma determinada posição, para uma determinada vaga. E aí, então, uma pessoa aplica para aquela posição, ela acredita que o inglês dela está em nível avançado e fala, olha, eu gostaria de participar. A empresa naturalmente viu o perfil, parece que tudo faz sentido, e na hora de fazer ali uma entrevista em inglês, eles identificam que, na verdade, o nível daquela pessoa, que ela entende que é avançado, na verdade está mais para intermediário, que não vai atender a necessidade que eles têm ali, porque a pessoa precisa falar inglês, mas muito frequentemente, assim por diante. Bom, muito bem, isso é um gap, isso é uma lacuna. Você tem inglês, você acredita até que teu inglês está avançado, mas na verdade ele não está ali suprindo a necessidade da empresa. Você está errado, a empresa está certa, como é isso? Bom, há uma discordância ali, ou melhor dizendo, há essa lacuna, esse vão entre a necessidade que a empresa tem e o que você consegue apresentar. Uma vez que esse gap existe, uma vez que existe essa lacuna, eventualmente você não vai ser aprovado mesmo. A empresa não vai te convidar para próximas etapas por uma razão objetiva, ali, bastante clara. Isso pode acontecer, por exemplo, com o inglês, como eu falei, mas pode acontecer, por exemplo, também com o conhecimento de um determinado sistema ou de um determinado tipo de legislação e assim por diante. Então, esses motivos de reprovação talvez sejam os melhores tipos, porque você tem uma causa muito óbvia, muito clara, e também sempre é uma causa que você pode, de maneira talvez um pouco mais independente, cuidar dela, saná-la. Então imagina que, por exemplo, eu recebo um feedback dizendo que meu inglês não está tão bom assim. Na verdade, o meu inglês precisa melhorar para chegar realmente a um nível avançado.
eu posso trabalhar nisso. Eu posso trabalhar nisso de forma independente, buscar um curso, buscar um professor e desenvolver isso. A mesma coisa com relação às outras coisas, sistemas ou mesmo legislação, eu posso estudar isso de uma maneira um pouco mais independente. E eu não fico dependendo da impressão das outras pessoas, da decisão das outras pessoas e do contexto que eu vou estar ali, que talvez seja uma coisa que não está sob meu controle. No caso dos gaps aqui, das lacunas, digamos assim, você normalmente tem a chance de conseguir suprir aquela lacuna ali do que está faltando. Site número 3, comportamento. Muita gente é reprovada em processo seletivo única e exclusivamente por traços comportamentais. E é muito delicado falar sobre isso porque nem sempre esses traços comportamentais eles estão embasados por algum tipo de teste ou algo assim. Normalmente tem a ver muito mais com uma percepção da pessoa que conversou com a outra ou que entrevistou aquele determinado candidato. Eu já vi algumas decisões, na minha humilde opinião, que eram muito ruins serem tomadas com base numa conversa de 15, 20 minutos ali, onde a leitura do comportamento de uma pessoa era completamente diferente da leitura do mesmo comportamento, do mesmo candidato, de uma outra pessoa que o entrevistou um pouco antes ou mesmo um pouco depois. Por isso eu acho esse sempre um dos motivos mais delicados, mais intangíveis e mais subjetivos. Assim, o que eu quero compartilhar com você é uma ideia. Toda vez que você estiver conversando com alguém, interagindo com essa pessoa, procure sempre observar a forma como ela está interagindo com você. O tipo de pergunta, a entonação da pergunta, e realmente esteja ali. Porque é muito frequente que quando você tem uma reprovação por motivos comportamentais, o que aconteceu ali, na verdade, foi uma desconexão. Uma pessoa não estava realmente ouvindo o que a outra estava falando, ou eventualmente mesmo a outra pessoa não estava literalmente dando a devida atenção, o devido cuidado àquela interação que estava acontecendo. Então, por exemplo, candidatos que cortam o entrevistador, então o entrevistador está falando, ele corta, fala por cima, ou então que não responde a pergunta, ou ainda aquela pessoa que chega atrasada, não tem a devida consideração com a outra que está ali e fala, olha, me perdoa, me desculpa. Isso pode acontecer tanto com um candidato que comete esses pequenos tipos de gafe, né? Como também com a empresa. Portanto, no caso de reprovações por motivos comportamentais, acho que a única sugestão que eu te daria aqui, porque você não tem como controlar que a outra pessoa realmente vá se identificar com o teu comportamento, ou que talvez uma coisa, uma palavra ou outra que você utilizou ali vá afetar a pessoa negativamente, a única sugestão que eu daria é que você realmente, quando estiver ali com o seu entrevistador, com o seu interlocutor, observe a entonação dele, como ele faz as perguntas, a forma como ele se posiciona, inclusive fisicamente falando, né, a postura física dele, e ouça com atenção, porque normalmente, nos casos de reprovação comportamental, frequentemente o que aconteceu foi isso. O pessoal não estava conversando ali. Estava todo mundo falando, mas não estavam conversando. Insight número 4, comunicação. Como a gente acabou de falar, tem muitas situações em que as pessoas estão falando, mas elas não estão se comunicando. Cada um está ali no seu próprio mundinho e realmente não estão prestando atenção no que está sendo perguntado, no que está sendo dito. E boa parte das situações em que uma entrevista vai mal ou que a comunicação falha na entrevista também tem a ver com a parte de dificuldade de comunicação. Pode ser, em alguns casos, por uma questão de limitação, pode ser, em alguns outros casos, pela forma como essa comunicação é feita, às vezes de maneira muito informal, às vezes de maneira formal demais, às vezes muito lenta, às vezes muito prolixa, você tem uma profundidade muito grande de coisas que não eram necessárias. Então, a comunicação, para que seja efetiva, ela precisa respeitar, é claro, o que a outra pessoa precisa. E, logicamente, isso aqui é chovendo molhado, tem especialistas em comunicação que podem te dar mais informação sobre isso. Mas quando a gente está falando de processos seletivos, observe, mais uma vez, o seu interlocutor, para que a sua comunicação seja efetiva. Quando você está falando com uma pessoa, por exemplo, que é da área financeira, talvez ela não vá ter um foco tão grande, por exemplo, na parte de cultura. Talvez ela queira entender mais a tua parte técnica, o teu conhecimento e assim por diante. No caso, por exemplo, de uma pessoa da área de recrutamento, da área de RH, talvez ela esteja interessada em entender outros pontos. Então, observe bastante isso para que a sua comunicação seja efetiva, você utilize bem o seu tempo, mas especialmente não seja reprovado porque gastou ali bastante tempo falando e a tua comunicação acabou não atingindo o objetivo dela. Insight número 5, estereótipos. Depois de a gente falar de tudo isso que acontece, né, comparação, a forma de você se comunicar, a interação ali com as pessoas com quem você está conversando e até os gaps que você realmente pode ter, é importante a gente assumir uma coisa prática.
A realidade sempre vai se impor. E em alguns casos, não vai ter a ver com a sua capacidade técnica, não vai ter a ver com nenhum tipo de comportamento errado, incorreto que você teve, não vai ter a ver com a tua comunicação inefetiva, nada disso. Em alguns casos, a empresa ela realmente tem um estereótipo do que é o ideal para ela. Por exemplo, tem empresas que não sequer avançam os candidatos com base na formação acadêmica deles. Então, por exemplo, se o candidato não se formou na faculdade XYZ, que é uma faculdade que eu considero uma boa faculdade, eu sequer quero conversar com ele. Logicamente, perceba, uma empresa que faz isso, ela está assumindo muitos riscos. Eventualmente, ela pode perder excelentes profissionais. Mas é claro que é importante você entender que esses estereótipos que a empresa já constrói não vão dizer ou não vão falar diretamente para a tua competência como profissional, mas que eles podem sim impedir que você avance no processo seletivo e gerar uma reprovação. E por que eu acredito que é tão relevante falar sobre esse ponto específico? É porque em alguns casos a empresa ela vai decidir com base num preconceito. E eu posso falar isso como recrutador porque eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Às vezes eu sentava na frente do cliente e o cliente falava, olha, a gente não vai seguir com esse candidato aqui. E não tinha, eu sabia, eu tinha certeza absoluta que não tinha nenhum gap, não tinha nenhum tipo de problema comportamental e que potencialmente aquela pessoa era a melhor pessoa de todos os candidatos que eu tinha apresentado para aquele cliente. E ele falava, olha, não vamos seguir com ele. E quando eu entrava ali um pouco mais realmente no detalhe e ia dissecando qual era o motivo pelo qual o candidato não ia seguir, basicamente tinha a ver com essa pré-concepção, esse estereótipo que a pessoa não atendia. E aí, eventualmente, eles seguiam com o segundo, terceiro melhor candidato ali, porque o candidato se encaixava melhor no estereótipo deles. É bem importante você ter isso em mente. Em alguns casos, você não está sendo reprovado pelo que você fez, nem pelo que você deixou de fazer. Você está sendo reprovado, você não está avançando no processo seletivo, porque alguém, em algum momento, achou que aquilo era verdade e a empresa continua, ano após ano, pensando daquele mesmo jeito. E, sinceramente, se você quer a minha opinião, talvez seja a melhor coisa você não ser aprovado para uma empresa como essa, porque eventualmente o que ia acontecer é você ia se moldar para se transformar naquilo que talvez você não seja, ou ainda talvez você não seja visto ali como aquele cara que vai ser, né, o high potential, a pessoa que vai avançar ao longo do tempo como as outras pessoas que estão mais dentro do estereótipo. Então, tenha isso em mente, porque a verdade é que assim, isso acontece mais frequente do que você imagina em super empresas que com certeza você bate palma, admira, fazem isso. É um traço cultural, tá? Isso aqui não é um julgamento, mas é importante que você tenha isso bem claro na tua mente, porque algumas vezes você pode fazer alguma coisa a respeito, em outros casos não tem muito o que você fazer não. E para o one-on-one de hoje era isso. Eu espero que tenha sido útil para você. Aproveita para já compartilhar o vídeo se você gostou e também para deixar os seus comentários acerca do que você achou do conteúdo de hoje e o que você gostaria de ver por aqui. A gente vai ter o maior prazer de trazer esse conteúdo para você e responder o teu comentário assim que possível. E até a próxima.